Terceiro vídeo, religiões comparadas, hoje falando sobre o catolicismo romano. Então, nós vimos como começa a ideia dos santos, contudo, essa ideia vai evoluindo até chegar a 610. Em 610, Bonifácio IV, ele vai celebrar a primeira missa a todos os santos. Ele vai utilizar o templo pagão, que é dedicado a todos os deuses em Roma, ali que era dos panteão dos deuses romanos, e ali naquele momento ele faz uma tentativa de substituir os deuses romanos pelos santos. Uma tentativa totalmente errada, mas isso é bem comum no decorrer da história. Alguns países da América Latina, na Colômbia, algumas igrejas, alguns vilarejos, ele tem um porão, e nesse porão tem a figura do diabo. Aí o que acontece? A pessoa, antes de assistir à missa, ela vai no porão e pede a bênção ao tio, porque eles adoravam o diabo, né? Era normal na cultura, e os missionários católicos, para tentar substituir ou chamar eles para o culto, falava que ele era o irmão de Cristo. Então eles pediam a bênção ao tio, mas tinham de ouvir e obedecer a palavra do Filho amado de Deus, que era Jesus Cristo. Então, tal ensinamento, ele é uma marca dentro da religião cristã. No protestantismo também tem vários fatores assim também que se agregam no decorrer do tempo. O sincretismo religioso é uma marca de todas as religiões. Então a mariolatria, ela tem a sua base dentro de declarações, mas no nosso livro, né, que estão utilizados, ele vai utilizar o livro As Glórias de Maria, que é da editora Santuário, que foi escrito pelo estudioso Afonso Maria de Ligori. E ele acabou sendo canonizado pelo Papa. Então, vou citar alguns trechos desse livro e fazer alguns comentários. Teríamos também de estudar as declarações do Vaticano II, que também é muito importante, mas você pode encontrá-las na internet, que fala diretamente dessa concepção da ideia doutrinária sobre Maria. Na página 152 do livro que eu citei posteriormente, diz: Maria, sim, sois onipotente. Maria, todos estão sujeitos, até o próprio Deus. E assim colocou Deus toda a igreja sobre o império de Maria. Por que esse entendimento? Vamos pensar como pensa um apologeta católico que adotou esse ensinamento para si próprio. O pensamento é muito claro. Jesus é Deus? Sim. Maria é mãe de Jesus? Sim. Então, logo, Maria é mãe de Deus? Sim. Raciocínio lógico, utilizando a lógica aristotélica. E, mediante a isso, a Bíblia fala para que os filhos possam respeitar os seus pais. Então, Maria, ela está sobre Jesus. Automaticamente, Maria está sobre Deus. Através de um raciocínio lógico, de uma falácia, numa tese que é falaciosa, nós começamos então a entender esse raciocínio. Então, por isso que se enxerga Maria sendo a dona primaz da igreja cristã, mediante ao pensamento católico. O outro raciocínio está na página 162 do livro As Glórias de Maria, que diz: nossa única advogada no céu, a única que no verdadeiro sentido da palavra é amante e solícita de nossa salvação.
É um pensamento herético, haja vista que Jesus Cristo ele é o único mediador entre os céus e a terra, entre os homens para a salvação, mas é uma declaração popular entre os católicos, dentre os católicos. E essa declaração popular, ela se baseia pelo fato da crença total de Maria ser completa mãe de Jesus. É até interessante esse tipo de pensamento, só para trazer uma pulguinha atrás da orelha. Uma mulher sozinha em sua concepção, ela não pode gerar homem, ela só irá gerar, mulher. E Maria gerou homem. Isso demonstra que tem alguma coisa errada nessa concepção. Sendo Deus assexuado, então Maria só serve de depositário divino ali para a vinda do Filho do Deus Altíssimo. Ela não tem participação em nada a não ser da sua própria natureza. Página 208. Nossa salvação será mais rápida se chamarmos por Maria do que se chamarmos por Jesus. Isso já é explicado. Maria é a mãe que se compadece. Então, pelo fato de Maria ser a mãe que se compadece, ela se compadecerá dos seus filhos. O pai tem sempre aquela imagem de autoritário, a imagem que corrige, a imagem que briga, a imagem que discute, a imagem que cobra. A mãe não. A mãe é aquela que abraça, que protege, aquela que tenta, né, trazer o seu filho para perto de si. Então é esse o raciocínio. A Bíblia fala o contrário, que somos salvos única e exclusivamente pelo sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário. A página 123 e 127 tem aqui um compêndio de frase que ele forma, que é: muitas coisas são pedidas a Deus, mas não são recebidas. São pedidas a Maria e são obtidas, pois ela é também rainha do inferno e senhora dos demônios. Aqui mostra que Maria é totalmente onipotente. E Deus nem tão onipotente assim. Então, a crença, se lembra quando eu falei lá no princípio que a unificação da religião babilônica acaba atraindo a rainha dos céus para dentro da igreja? Maria passa a ser então a representante dessa rainha dos céus dentro da igreja. A prova está nessa declaração. A rainha dos céus, ela era soberana. Ela mandava mais do que o próprio Deus babilônico na época. Haja vista que ela era detentora da vida e ele apenas detentor da morte. Então, dentro desse raciocínio, eles acabam elaborando essa ideia herética. Em 431, no concílio de Éfeso, a Maria ela é chamada de Theotokos, ou seja, seria tokos estojo, em grego, Theo Deus, ou seria, parafraseando, depositária de Deus, ou aquela que gerou Deus. Era esse o sentido. Contudo, mais à frente, ela passa apenas a ser reconhecida como aquela que gerou Jesus humano. Então, isso acaba trazendo uma outra particularidade. Terminamos aqui o nosso terceiro vídeo e estamos nos caminhando aí para o quarto.